Bom dia, sexto ano. Eu sou o professor Joel e vamos para mais uma aulinha de ciências. Eu quero desejar muito bom dia a vocês, educandos, aos responsáveis que estão nos acompanhando a partir de agora e também aos nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que a nossa aula aqui ela é uma aula de apoio. O cara que vai mandar mesmo, que vai dizer para você é isso, não é, é o seu professor. Tá? A gente está aqui só para apoiar. E eu tenho aqui hoje comigo, para fazer a interação aí com vocês, nosso querido professor Magno. Salve, galera do sexto ano. Só lembrando aí que a gente vai usar o chat para fazer as interações, então vamos tomar cuidado com as informações e comentários que vocês vão fazer lá no chat. Vamos deixar essa aula bem bacana e boa aula a todos aí, uma boa aula de ciências, de revisão, né, professor Joel? É isso aí, hoje a gente vai dar uma recapitulada aí, falar um pouquinho mais sobre célula, tecido e órgãos, né? Porque eu não consigo aprender as coisas de uma única vez. E eu acredito que muitas pessoas também não consigam. Então a gente vai tentar falar mais um pouquinho sobre isso, né? Vamos então analisar agora aqui quais são as habilidades que serão trabalhadas hoje, tá ok? Então, ó, a gente vai ter a CI 05, que é identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo a comunidade estrutural e funcional dos seres vivos, unicelulares e pluricelulares, na perspectiva da história da ciência. E a CI 06, concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Muito bem, meus queridos. Então, para a gente começar aí essa aula, primeiro a gente precisa relembrar algumas coisas, né? Lembra? Células procariontes são aquelas células que não têm núcleo. Células eucariontes são aquelas que têm núcleo. Os seres unicelulares são formados por uma única célula. Os seres pluricelulares são formados por inúmeras células. Tá ok? Bom, o que a gente vai fazer nessa aula, então? A gente vai aí, ó, fazer algumas tarefazinhas, observar modelos, resolver atividades, interagir no chat, né? Buscar informações. E hoje a gente vai começar a montar o nosso mapa conceitual, tá? Lembra que a gente conversou aí de montar um mapa mental, né? Então, olha aí, qual é o objetivo da aula de hoje? Ó, relembrar o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte, bem como o que são organismos celulares e pluricelulares, como se dá a observação desses seres vivos, sua organização em tecidos, órgãos e sistemas, e ainda iniciar a construção do mapa mental, tá ok? Que a gente conversou desde lá do comecinho do bimestre, que a gente ia fazer isso, tem que fazer, né? Promessa é dívida. Tá bom? Pois bem, então para a gente observar a célula, lembra que a gente começou a recapitular na semana passada, né? A gente precisa o quê? A gente precisa utilizar o nosso querido microscópio, tá ok? Então, lembra que uma vez eu trouxe o microscópio aqui para vocês, e aí eu mostrei que ele tinha duas lentes, né, que era a lente objetiva, ele tinha a lente ocular, né, e aí ele tem lá um cano, ele tem uma base, tá bom? E aí ele tem os parafusos para eu fazer, para eu poder focalizar direitinho o que eu estou enxergando, tá ok? Muito bem. Então, dentro disso tudo aí que eu falei para vocês, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Tá bom? Como o microscópio ajuda a observar a célula e quais partes são essenciais para isso? Tá? Eu vou pedir para você, então, aí uns 3 minutinhos para você tentar responder, e depois, quando voltar, o professor Magno vai comentar para mim o que você falou aí no chat, tá ok?
Ó, muito bem, teve a participação aí do Joel, viu? É, o João também, Antonella. Eles escreveram o seguinte, basicamente. O que ajuda aí são as lentes, professor. Muito Lente, bem. tá certo. Alguns usaram um termo aqui que é muito interessante, que você pode dar um zoom e enxergar melhor. Só lembrando aí, não sei se você acompanhou na aula passada, que se está na sua memória, o que acontece? O microscópio, ele basicamente tem duas lentes, né? Uma onde você olha, que a gente chama de ocular, né? E uma outra lente que fica lá um pouco mais próxima do que você está querendo observar, sempre lembrando que a gente tem algumas coisas que são muito pequenas, né? São microscópicas, e a gente usa esse aparelho para poder enxergar melhor, é evidente. Então a gente dá um zoom, falaram legal aí, a gente usa uma lente, mas a gente usa um conjunto de lentes, tá legal? Aqui você coloca o olho, chama ocular, e aquela que está ali mais perto do que você está observando, chama objetiva. Precisa ter uma iluminação adequada, senão você não consegue ver, se bem que o que a gente está falando aqui é de um modelo romântico, né, de microscópio, que é formado por lentes, mas a gente tem também, evidentemente, o seu celular, ele pode funcionar, porque a gente consegue, através da câmera, dar um zoom e enxergar melhor. Aí o pessoal foi nessa vibe, viu, o professor Edjoel. O Ismael também falou sobre lente, tem várias pessoas aqui. O Guilherme, ele escreveu as duas coisas, lente e zoom. Assim como a Raila, olha que nome diferente, Raila. E o Juan escreveu agora, acabou de escrever aí, zoom e lente. A gente quer se desculpar porque sabemos aí que o sistema hoje ele tá um pouco ruim, mas à medida que acho que os problemas técnicos vão sendo resolvidos, a gente consegue atender vocês tudo de uma maneira legal. Beleza? Continua participando aí no chat. É isso aí, professor. Muito bem, professor Magno, perfeito, né? O professor já deu a explanação dele ali como físico, né? Deu a explanação aí sobre as lentes perfeitamente. Bom, então a gente utiliza o microscópio para poder observar tudo aquilo que é microscópico, tá ok? Então eu falo que um ser vivo é microscópico porque eu só consigo enxergá-lo a um microscópio. Então eu vou ter seres vivos formados por uma célula somente. Tanto bactérias, que vão ser seres vivos formados por uma célula procarionte, elas são normalmente muito menores do que células eucariontes, né, até 100 vezes menores, tá? E é muito difícil de enxergar no microscópio óptico. Aí a gente vai usar o microscópio eletrônico, que é caríssimo, então poucas instituições têm, né? Bom, aí a gente vai ter o ser unicelular eucarionte, que vão ser os protozoários e também as algas, tá bom? Eles são formados por células, mas formados por uma única célula. Então, são seres unicelulares e eucariontes, tá bom? E aí, a gente vai ter, então, inclusive, alguns seres pluricelulares microscópicos, tá bom? Ele pode ser formado por várias células e, ainda assim, eu só consegui enxergá-lo ao microscópio. E depois eu vou ter aí, né, pluricelulares como nós, por exemplo. Nós somos pluricelulares, tá? Nós somos formados aí por muitas células. E as nossas células, elas se unem e formam tecidos, tá bom? Lembra que uma vez eu mostrei uma imagem para vocês, duas imagens, na verdade, de como a gente enxerga a célula no microscópio, tá? Isso, olha aí que interessante. Gente, é desta forma que a gente enxerga no microscópio. Por isso que numa aula anterior eu pedi para vocês fazerem um modelo de célula, lembra? Para a gente poder estudar, porque no livro está coloridinho, está bonitinho, tal, mas quando eu vou olhar no microscópio, eu preciso ter um olho muito bem treinado para poder enxergar, tá bom? Algumas coisas eu até posso adiantar para vocês. Por exemplo, olha aqui, que legal, ó. Aqui, ó, é um tecido. Tá vendo? Aqui, ó, é outro tecido. Aqui, ó, é o... Ops, peraí. Aí, voltou. Então, ó, aqui é um tecido, aqui é outro tecido e aqui é outro tecido. Tá? Eu consigo enxergar isso muito bem ao microscópio. Agora, os detalhes da célula, aí, gente,
Aí eu tenho que treinar meu olho. Por isso que no seu livrinho está coloridinho, bonitinho. Aqui, cada célula aqui vai ter núcleo, vai ter membrana, vai ter citoplasma. Dentro do citoplasma vai ter mitocôndria para a célula respirar, vai ter retículo endoplasmático rugoso para ela produzir proteína, vai ter retículo endoplasmático liso para ela produzir gordura, vai ter complexo de Golgi que vai distribuir tudo que ela secreta aí, vai ter o lisossomo, que é responsável pela digestão celular, tá bom? Entre outras organelas. Lembra que eu falei que organela é meio que diminutivo de órgão, né? Então a célula vai ter ali as organelazinhas dela. Tá ok? No próximo slide, a gente vai ver, olha aí, um conjunto de tecidos vai formar o quê? Um órgão. Então aí está dando um exemplo do coração, tá bom? O coração, ele é um órgão, tá ok? E ele é formado por muitos tecidos que são formados por diferentes tipos de célula. Então eu pego células idênticas e elas estão agrupadinhas, formam um tecido. Diferentes células juntas como tecido podem formar um órgão. Diferentes órgãos vão formar um sistema, né? Por exemplo, aqui o coração ele faz parte do sistema cardiovascular, ou do sistema circulatório, tá? Que eu vou ter veias, vou ter artérias, né? As veias são responsáveis por o quê? Por pegar, né? Por fazer correr o sangue que está rico em gás carbônico, pobre em oxigênio, levar isso para o pulmão, enriquecer isso de oxigênio, e aí as artérias vão distribuir isso pelo corpo. Esse é o nosso sistema cardiovascular. Tá ok? O sangue, ele vai ter várias funções, né? Por exemplo, ele vai levar oxigênio e alimento célula a célula do nosso corpo. E ele também vai pegar as impurezas que depois vão ser jogadas para fora do corpo, vão ser excretadas. Tá ok? O coração, ele é uma bomba. Ele serve para quê? Para bombear o sangue, para o sangue ficar circulando no nosso corpo. Gente, o coração não produz sangue, tá? Quem produz sangue é o nosso osso, tá bom? É lá dentro da medula óssea que é produzido o sangue. O coração, ele só é uma bomba, tá? Que vai fazer o nosso sangue circular. Inclusive, a gente tem bombas auxiliares, sabe onde? Na nossa perna. A nossa panturrilha, ela, né, que a gente conhece como batata da perna, ela empurra o sangue para cima. Por isso que quando você faz caminhada, a sua pressão arterial diminui. Faz bem para a saúde, tá? Porque ele ajuda o coração a funcionar melhor. Tá bom? Olha quanta coisa, né, que eu acabei de falar aí sobre o nosso sistema circulatório. E aí, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, eu acho que eu quero fazer mais uma perguntinha. Isso. Então, ó, eu quero que você agora coloque aí no chat o seguinte, tá? Pelo menos 2 funções do sistema circulatório ou cardiovascular. 2. Eu falei um monte de coisa aqui. Eu só quero 2. Tá bom? 3 minutinhos aí para você.
olha só, deixa eu fazer uma observação aqui de uma resposta muito bacana da Vitória, professora Edjoel. Ela escreveu assim, ó, a função é bombear o sangue para o resto do corpo e levar oxigênio para as células. Aí eu destaquei essa resposta que ficou muito bacana, mas tem algumas coisas aqui bem legais e tem algumas coisas que nos confundiram também. Deixa eu dar uma dica para vocês aí que estão querendo interagir com o chat e está dando algum probleminha e tudo mais, e junto com a sua ansiedade. Quando você lê uma resposta, mas você está pensando em outra, é legal você escrever a que você está pensando. Então, tem muita gente que escreveu aqui coração e ossos, professor Edjoel. Mas assim, foi alguém acho que colocou e a pessoa pensou que essas respostas estavam corretas e foi no embalo, né, como a gente diz, dessas respostas. É melhor você expor a sua opinião, né, professor? Que é mais importante para a gente ver o nível que você está de dúvida e a gente poder esclarecer, tá legal? Mas tem muita gente aqui que escreveu alguma coisa nesse sentido para ajudar na circulação do sangue, colocaram, professor. Eu vou destacar aqui também o Cauê, que escreveu bombear e levar o sangue. Né? Acho que para irrigar o corpo todo, ele quis dizer isso. Se foi isso, foi bacana, tá legal. É isso aí, professor. Muito bem. Então, gente, ó, que bom para aqueles que acertaram, né? Para aqueles que ficaram um pouquinho de dúvida, eu vou retomar um pouquinho, tá? Coração e ossos. Por que houve essas respostas? Porque o coração bombeia, o osso fabrica, né? Na medula do osso, lá é onde fabrica o sangue, tá bom? Mas quando eu falo de sistema circulatório, ó, circula. Então eu estou falando de veia, artéria, coração, tá bom? Então, o sistema cardiovascular, quais que são as funções dele? Ó, defesa, né? Ele tem a célula de defesa do corpo, lá, o nosso sistema imunológico. Limpeza, né? Tudo que não está servindo vai entrar no sangue, depois vai ser filtrado, né? E o corpo vai jogar para fora, tá bom? O que mais? Suprimento, que vocês falaram muito bem aí, que o professor comentou, tá bom? Que suprimento? Vai levar oxigênio e vai levar alimento para todas as células. Tá bom? Lógico que vai levar mais coisa, tá? Leva hormônio também e tal, mas isso é assunto para outras aulas, tá bom? Então, assim, gente, quando eu falo do sistema circulatório, lembra do sangue. O que o sangue faz? Né? Então, ele transporta coisas, ó, transporte, defesa, tá bom? E o osso, ele só fabrica o sangue, mas deixa o osso um pouquinho de fora. Eu só falo isso porque muita gente acha que o coração fabrica sangue. O coração não fabrica, tá? Ele só bombeia, ele é uma bomba. Tudo bem, gente? Bom, mas eles podem escrever, né, professor? Quando tem assim a dúvida, né? É legal essa colocação. Eu queria só registrar que a Laís escreveu exatamente isso. Falou sobre as artérias também. Parabéns aí. Perfeito. Gente, então, a gente tinha um compromisso aqui, a gente tem um compromisso de fazer um mapa mental. Vocês sabem o que é um mapa mental? Muito bem. O professor, ele falou para vocês sobre célula, falou sobre tecido, falou sobre olhar no microscópio. Aí, quando eu vou estudar, em vez de eu fazer um texto sobre tudo que o professor falou, eu posso ir colocando palavrinhas-chave. Tá, ó. Vamos ver um pequeno exemplo aí. Tá bom? Isso, ó, vou colocar a primeira palavrinha, ó, seres vivos. Bom, aí eu posso colocar uma setinha. Olha só. Dessa setinha eu posso até escrever alguma coisa, eu não escrevi nada, mas eu posso escrever, são formados por. Aí eu vou colocar outra palavrinha. Células, olha, figurinha. Pode colocar figurinha no mapa mental, professor? Claro que pode. Tá bom? Bom, então eu já sei que seres vivos são formados por células. Olha aí, se eu olho nesse mapa mental, já me faz lembrar algumas coisas. Bom, e depois das células, o que eu posso colocar aí? Olha, lá dentro da célula tem organelas. Opa! Tá bom? E o que mais que eu posso falar sobre isso aí? Depois das organelas. Isso, então ó, eu vou ter esses seres vivos formados por células, e essas células têm organelas, podem formar seres unicelulares, mas também pode formar seres pluricelulares. Quer ver? Vai aparecer aí já já. Ah, parou aí. Então, ó,
Gente, eu posso observar a célula pelo microscópio. Lembra que o professor falou disso? Então, ó, a setinha ela tem um significado também. O que mais que a célula pode formar? Ó, seres pluricelulares. Tá bom? Eu só... passa para mim um pouquinho a imagem, para mim. Isso. Eu só tiraria essa setinha aqui, ó, que eu coloquei, mas depois me arrependi de ter colocado. Tá? Porque aqui dá a impressão que o unicelular vira pluricelular, e ele não vira. Então, isso aqui foi um erro do professor. Tá? Então, a gente esquece essa setinha. Ó, daqui, a organela forma seres unicelulares, e daqui a célula forma seres pluricelulares, tá bom? Ou célula com organela, né? Forma seres pluricelulares, tá bom? E aí daí vai formar tecido. Tá ok? Muito bem. Tá bom, gente? E aí, esses tecidos vão formar o quê? Isso. Pode voltar para mim, por favor. Pode voltar para mim, por favor. Isso. Então, gente, olha só. Esse é o mapa mental que o professor fez. Tá bom? O seu mapa tem que ser exatamente igual a esse? Claro que não. Você não pensa como eu, você pensa como eu. Né? Então, você vai fazer o seu mapa mental. Tá, ok? Esse é um exemplo, é até um exemplo meio tosco. Tá? O professor fez assim, só para você ter uma ideia do que é um mapa mental. Eu tenho a certeza que muitos de vocês vão fazer mapas muito melhores do que o meu. Tá? Eu tenho a certeza disso. Tudo bem? Então, aqui ó, é um exemplo de mapa mental. Ok? Bom, pois bem. Aí, ó, no próximo slide, eu tenho um desafio para você. Tá? Isso você vai fazer no seu caderno. Tá bom? Com a orientação do seu professor. Seu professor lá que está conversando com você no aplicativo, né, tal, lá no Classroom, ele pode até falar, olha, não é o momento agora, nós ainda estamos fazendo outras coisas. Quem vai mandar é o seu professor. Mas se mesmo assim você quiser fazer, fica a dica, é uma forma de estudar. Tá bom? Agora, se o professor achar que deve utilizar, ele vai falar para você, falar, ó, faz o mapa que o professor pediu. Tá bom? Então fica aí, ó. Gente, é uma forma de estudar muito legal. A gente aprende bastante fazendo mapa mental. Tá bom? Então vai ficar primeiro esse desafio aí, ó. Construa um mapa mental no seu caderno e complete de acordo com os termos que você acha importante. Lembra o que eu falei? Eu fiz o meu mapa mental. Você vai fazer o seu. O seu não tem que ser igual ao meu. Você tem que olhar o meu para servir de base, mas se você pesquisar na internet, você vai ver que tem mapas mentais muito melhores do que o meu. Tá? E o seu pode ser muito melhor do que o meu. Tudo bem? Se você aprender a fazer isso agora, né, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas aquela pessoa ela aprende sobre tanta coisa. Gente, eu vou falar um segredinho para vocês. Só aprende quem estuda. Tá bom? Eu sempre fui um aluno não muito bom. Eu nunca gostei de estudar, mas eu sempre gostei de aprender. E aí é o problema, para aprender a gente tem que estudar. Tá? Então não tem, essa é uma das formas de estudar. Fazer mapa mental. Existem várias outras, tá? A gente faz um resumo da matéria através do mapa mental. Então o professor aqui, ó, sabe o que o professor faz antes de entrar aqui para dar essa aula para vocês? Ele estuda, tá bom? Ninguém nasceu sabendo. A gente aprende coisas. E eu aprendi coisas na faculdade há 20 anos atrás, eu já não lembro mais. Então, antes de eu voltar aqui e dar essa aula para vocês, eu estudo de novo. Tá bom, gente? Então, a gente tem que aprender a criar o hábito de estudar. Né? E saber que não é porque eu vi uma vez, eu vi duas vezes, que eu aprendi. Não, eu tenho que estar sempre revendo, até porque os conceitos mudam. Né? Se você pegar a história da ciência, você vai ver que muita coisa que era tida como verdade, depois de alguns estudos caiu por terra. Mostrou-se que não estava certo. Tá? Então a ciência trabalha com isso também. Tudo bem? Então vocês têm que entender isso, que é uma forma, e eu quero que vocês façam. Bom, então, eu quero agora pedir para vocês o seguinte, que vocês escolham uma palavra
que foi dita aqui nesta aula e que você acha que não pode faltar no seu mapa mental. Uma palavra só, tá bom? Uma. Então, é uma palavra que você vai colocar no seu mapa mental, que está relacionada com a aula que foi dada hoje, de tecido, célula, unicelulares, pluricelulares, tem um monte de coisa que eu falei, microscópio. Procure colocar alguma palavra que eu não coloquei lá no meu mapa, tá bom? Vou dar 2 minutinhos, tá bom, né? 2 minutinhos para vocês, tá bom? Ó, quero mandar um abraço aí para o professor Mário, viu, professor Edjoel? Professor Mário que está aí nos acompanhando, participando aí com seus alunos do chat, legal. Ó, vieram muitas palavras aqui, como a gente podia já, né, fazer uma previsão. Veio bactérias. A gente falou bactérias hoje, professor? Mas não precisa ser necessariamente o que a gente falou hoje, né? Eu falei um pouquinho, bem pouquinho. Falou, né? Olha, tem Perfeito. organela nós falamos, né? Tem também organela, quem falou, só para citar um nome aqui, que o pessoal gosta que fala o nome, né? Legal. É a Camille que falou, organelas. Perfeito. Agora o Pedro Souza, vamos falar o nome e sobrenome, vai. Ana Clara, Matheus, tem também Felipe, Cauã, Kemily, Vinícius, Júlia Cristina, todos falaram células. Nicole também, células. Olha aí que bacana para começar a fazer um mapa mental, começar com cérebro. Leonardo, boa, hein, Leonardo? Já pensou montar um mapa mental começando com o cérebro? Quer dizer, o cérebro ele tem uma coisa de comando, tem um neurônio, ele organiza, ele tem que receber oxigenação também, né, professor Edjoel? Dá para você fazer um mapa mental sensacional começando com o cérebro. Eu só não tenho certeza se isso vai ficar muito simples. Acho que a gente vai ter que gastar umas 2, 3 folhas, né, para fazer. Sistemas, diz o Matheus. Já falei cardiovascular? Cardiovascular escreveram bastante também aqui. Ó. Tenho a Linara, desculpa. Linara escreveu cardiovascular. O Murilo deu uma boa ideia aqui, professor Edjoel. Ele escreveu seres vivos. A gente falou de seres vivos, né? O que eu encontrei aqui, senti falta, sabe o que foi, professor Edjoel? Eucarionte e procarionte. Poxa. Né? Podia começar com essa. Então, olha só, gente, perfeito. A ideia era que vocês falassem, né, a palavrinha de vocês. Mas eu vou recapitular, né,
a aula já é uma recapitulação, mas vou fazer uma breve recapitulação do que foi falado hoje. Lembrando que a gente começou esse assunto na semana passada, a gente ainda vai ter mais uma aula sobre esse tema para fechar o bimestre, né, porque aí a partir de agosto a gente começa um bimestre novo, mas o que foi dito hoje? Como lembraram ali, né, eu falei das células procariontes, que são aquelas que não são formadas que não têm núcleo. E quem que é formado por esse tipo de célula? As bactérias, tá bom? Então, ó, célula procarionte, né, que forma as bactérias, e as cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese, muito importante para, né, a produção de oxigênio para a nossa atmosfera. Tá? Tem gente que acha que é a floresta, mas não é. A floresta tem uma outra importância, tá? Mas a produção de oxigênio basicamente são algas, né? São seres aquáticos e tal. Pois bem, aí eu tenho células eucariontes também, eu vou ter também seres unicelulares, eu vou ter algas também, fotossintetizantes, importantíssimas, né, para essa questão da produção de oxigênio para a atmosfera. E eu vou ter protozoários, que também são seres unicelulares, que também são eucariontes, que podem até causar doença em alguns casos, tá? Tem uma doença, por exemplo, chamada doença de Chagas, que ela é causada por um protozoário, tá bom? Que é transmitida por um inseto, mas é causada por um protozoário, tá ok? E aí eu vou ter os seres pluricelulares, que são formados por muitas células. Esses seres pluricelulares vão formar tecidos, tá bom? Por que são tecidos? São células que são iguais entre si, e aí formam tecidos, tudo bem? Pois bem, formei o tecido. Aí o tecido vai formar quem? O órgão, tá bom? Um monte de tecido junto, forma órgão. Por exemplo, a gente tem células no coração que, se você separar aquela célula sozinha, ela fica contraindo, sozinha. Tá? É uma propriedade daquela célula, ela já tem essa propriedade de contração. Tá bom? E aí você forma um tecido inteiro com células que contraem, por isso que o coração fica batendo, né? Ele fica, na verdade, contraindo e relaxando, tá bom? E aí, o coração é um órgão que faz parte de um sistema, né, que é o sistema cardiovascular, que também vai ser formado por veias e também vai ser formado por artérias. Tudo bem? E ele vai passar aí por um monte de outros órgãos, né, para filtrar, vai passar pelo rim, e aí vai, tá bom? Então, ó, basicamente o que eu disse nesta aula foi isso. E por último, a gente fez o quê? Começou a construir o seu mapa mental, que você vai fazer agora. Ó, eu dei mais uma chance aí de você montar esse mapa, revisitando o que a gente já tinha falado nesta aula. Tudo bem? Lembrando que isso já é uma revisão, né? E que eu não tenho problema, quando eu dou aula na sala de aula, gente, se precisar repetir 252 vezes, eu repito 253, porque eu também não aprendo fácil, não. Tá? Então, eu compreendo as pessoas que têm uma certa dificuldade para aprender, porque eu também tenho. Tá bom? Mas a gente aprende. Ó, eu estou aqui dando aula, sinal que alguma coisa eu devo ter aprendido, né? Eu acho. Pois bem. Bom, eu vou sugerir, então, para vocês uma tarefinha de casa. Além dessa, que vocês já sugeri para vocês fazerem, que é o mapa mental, vocês podem fazer um mapa do bimestre inteiro. E até fazer um do primeiro bimestre para fazer a revisão. Tá? A outra sugestão é que você revise o seu caderno do aluno. Tá bom? Fica como sugestão de tarefa para casa. Então, você vai montar o seu mapa mental e você vai também, ó, revisar o seu caderninho. Se o seu professor ainda não chegou no final do caderno, continue fazendo o caderno. Mas se você já conseguiu chegar, né, já está lá preparando para a prova, tá? Opa, hora de revisar. Bom, sistematizando a aula, para terminar aí, o que a gente viu hoje? Que células podem formar tecidos, tecidos podem formar órgãos, órgãos podem compor um sistema, né, ou sistemas. E esses sistemas formarão um organismo complexo. É possível observar células e tecidos em microscópios e é possível estudar construindo mapas mentais, tá ok? Gente, me despeço por aqui de vocês, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá bom? Espero encontrá-los
na sexta-feira. Acho que a gente vai ter mais uma aulinha aí na sexta-feira. Tá bom? Passo para o professor Magno para as considerações finais. E a gente fica por aqui, que pena que acabou. Eu espero que você tenha aproveitado aí, novamente se desculpando, porque hoje a gente sabe que o sistema ficou um pouco instável, mas da próxima vez a gente promete que esse problema, se houve, a gente vai tentar resolver. Até a próxima, galera. Um abração.